Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Glórias a Deus, estamos na Assembleia de Deus, blindados no Senhor, no nosso grande culto da vitória e hoje com a educação cristã, amém? Você sabe que a Assembleia de Deus em Belém, ela adota o sistema educacional que é um projeto de educação cristã continuada, amém? E hoje nós vamos trazer duas lições maravilhosas que nós estudamos nos domingos pela manhã. Como nós temos 4 lições que estão acumuladas, hoje nós vamos estudar 2 lições que são a lição de número 5 e a lição de número 6, amém? Então eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 10, que é o texto que nós vamos estudar nessa noite. Então fique atento aí em tudo que vai ser falado nessa noite, nossos irmãos que nos acompanham através das redes sociais também, para que você possa entender, porque o ensino da palavra de Deus, ela é o alimento que vai fortalecer a nossa fé. É a palavra de Deus que vai nos conduzir a um caminho de vitórias, amém? Quantos acreditam assim? Tá? Então, o entendimento da palavra de Deus é que vai nos dar estrutura, que vai nos dar musculatura espiritual. E nessa lição que nós vamos estar aqui aplicando como uma mensagem de Deus para a nossa vida, vai nos levar a entender como é que nós temos que nos comportar para ter uma vida de vitória, para ter uma vida de sucesso em tudo aquilo que nós vamos fazer na nossa vida. Por quê, pastor? Porque Deus é o único que está mais interessado na nossa felicidade. Você acredita nisso? Deus é o único que está interessado na nossa vitória. Ele que quer ver cada um de nós trilhando em um caminho de vitória, um caminho de sucesso. E olha só o que diz a lição, o tema da lição de número 5, que está 1 Samuel capítulo 8 até o capítulo de número 15. O tema diz que é Saul, o primeiro rei de Israel. Você já estudou, aprendeu na escola bíblica dominical que a nação de Israel, ela passou por vários processos de escolha de pessoas que estariam à frente da liderança, porque Deus tinha uma promessa de vitória, Deus tinha uma promessa de conquista para a nação de Israel, de fazer com que eles herdassem tudo aquilo que Deus havia prometido a dar aos seus pais. Então passou muitos juízes, passou muitos líderes, homens e mulheres valentes, e aí nós encerramos, o último juiz que nós estudamos foi Sansão, que perdeu aquele privilégio de se tornar um homem de sucesso. Então logo no final da sua carreira, ele fracassou, dando lugar a diversos sentimentos. Então olha só, Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Como é que Saul chegou para ser o primeiro rei de Israel? O povo de Israel chegou a um ponto de acreditar que eles poderiam se igualar a outras nações. Talvez eles se conversavam, os líderes, e diziam assim: olha, todas as nações ao nosso derredor têm um rei, e só nós que temos juízes. E nós vamos ver, que nós estudamos na lição passada, a queda do último juiz de Israel, já como sacerdote, porque Israel agora passou a ter, além de juiz, sacerdote e profeta. E aí Deus então tirou o sacerdócio de Eli, porque ele consentia nos erros dos seus filhos, que também eram levitas e sacerdotes. Então Deus disse: eu vou levantar sacerdote de verdade, eu vou levantar pessoas para estar à frente do povo que tenham interesse. E aí você sabe a história, que surge num cenário Ana, uma mulher estéril que orava todos os anos para que Deus desse a ela um filho. E a Bíblia vai dizer que Deus atendeu e nasceu Samuel. E Deus o dotou de tanta capacidade que Samuel cresceu, cheio do Espírito de Deus e de sabedoria, e se tornou juiz, sacerdote e profeta. E ele então começa a governar Israel. Mas chega um tempo que o povo acha por bem que deveria ser governado por um rei. E Deus não se nega. É aqui que começa
uma chave que nós precisamos entender: que Deus não vai se negar a atender os pedidos da sua oração, mas vai ser como Ele quer, não como você quer. E Deus então vai escolher Saul. Nós vamos ver aqui no nosso texto áureo, que está em 1 Samuel capítulo 10, e o versículo de número 24, ele vai dizer: então disse Samuel a todo o povo: vedes a quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando: viva o rei! Olha só, quando o povo começa a exaltar Saul, a Bíblia vai mostrar que Samuel fica triste, porque agora ninguém consulta mais o profeta, ninguém procura mais ouvir o que Deus tem para falar. Teoricamente falando, o povo virou as costas para Deus. Quando Deus percebe que Samuel, já com uma idade avançada, já não mais aquele menino, está triste, contrito por dentro, e Deus diz assim: Samuel, não te entristece, porque eles não estão virando as costas para você, eles estão virando as costas para mim. Mas Deus escolheu Saul, e a Bíblia vai dizer que Saul, ele recebe uma porção do Espírito de Deus para governar Israel. E aí vai dizer aqui a nossa verdade prática, que a obediência é algo que Deus leva muito a sério. Se existe algo que Deus vai levar tanto a sério, é a obediência. Eu faço aqui já uma análise do texto áureo, para que a gente possa compreender o que nós estamos falando. Eu digo que quando Deus escolhe, é porque existe um diferencial entre o escolhido e os candidatos. Você pode estar no meio de uma multidão para ser escolhido para assumir uma função, para ter sucesso na sua vida, para prosperar na sua vida, seja financeira, seja pessoal, seja familiar, seja profissional, seja ministerial. Mas só você tem que fazer a diferença. É você que vai ser o diferencial entre muitos. Então Saul, entre todos aqueles candidatos, porque cada tribo apresentou o seu candidato, e havia uma cultura para escolher um líder, um rei, alguém que pudesse estar à frente de algum grupo. Eles lançavam uma flecha para cima, com os olhos vendados, e aonde aquela flecha caísse, aquela pessoa era escolhida. Outra forma que eles tinham de escolher alguém era girar, que fosse um pedaço de madeira ou algo que pudesse indicar uma seta, e aonde a seta caísse, aquela pessoa era escolhida. Da mesma forma, quando Jonas estava dentro de um barco, e quando aquela tempestade começou a fluir de tal forma que aquela navegação ia a pique, alguém disse: alguém aqui está em pecado, alguém aqui aborreceu os deuses. E aí eles então foram para a sorte, como se fosse um jogo de dado, e aonde caísse, aquele era a pessoa culpada. E aí por isso jogaram Jonas nas águas. Saul foi escolhido não somente pelas suas belezas exteriores, mas pelo diferencial que ele era e que ele fazia entre todos. Então, anote algo no seu coração nessa noite: você não foi escolhido porque você é o melhor, você foi escolhido porque você é diferente. Talvez tem pessoas que possam ter até mais qualidade do que você. Talvez tem pessoas que podem ser até mais bonito que você. Talvez existem pessoas que tenham mais status do que você, mas eles são esquisitos. E ser esquisito não é ser diferente. Ser diferente é algo que vai fazer a diferença aqui, lá na frente, e aonde você chegar, as pessoas vão saber quem você é.
Então Saul começou a fazer a diferença. E olha o que eu vejo aqui, analisando a nossa verdade prática. O que vai fazer a diferença entre aquele que é o escolhido não é a posição social e nem a aparência física. Porque a Bíblia vai dizer que a visão divina para aquele que é escolhido é diferente da visão humana. Porque quando Deus usa Samuel para escolher um novo líder para Israel, ele vai olhar diferente como o homem enxerga. Talvez as pessoas olham para você e só vê o seu exterior, mas a Bíblia vai dizer que Deus olha para você e Ele vê o seu interior. Ele vai ver o que você é, Ele vai ver o que você tem, Ele vai ver o que você sabe, Ele vai ver o que você pode, Ele vai ver aonde você vai chegar, porque Deus não vê como o homem vê o exterior. Talvez muitas pessoas se aproximam de você pelo que você tem, porque eles não conseguem ver o que você é. Mas Deus vê diferente. Deus não está preocupado com o que você tem, porque se você não tiver, Ele vai dar para você. Deus não está preocupado com o que você sabe, porque se você não sabe, Ele vai dar para você inteligência, sabedoria. Ele não está preocupado com o que você pode, porque se você não puder, Ele vai te ajudar e você vai fazer. Saul estava nessa escala. Ele estava sendo escolhido, não por aquilo que ele podia ser, mas por aquilo que ele já era. E Deus olhava para dentro do coração de Saul. Então olha só, o que vai fazer a diferença e chamar a atenção de Deus é a obediência, pois é algo que Deus levará muito a sério para escolher alguém. Porque Deus conhece a intenção do coração do homem. E a Bíblia vai dizer aqui na nossa lição, no ponto de número 1, 3 pontos muito importantes que Deus utilizou para escolher Saul para ser o primeiro rei de Israel. Imagine a expectativa de jovens que estavam ali, filhos de líderes tribais. Estavam representantes da tribo de Judá, estavam representantes da tribo de Benjamim, estavam representantes das tribos de Israel, as 12 que estavam ali, mas somente um seria escolhido para ser o primeiro rei de Israel. E quais foram as características que Deus procurou ver para escolher Saul para ser o primeiro rei de Israel? Porque Saul tinha privilégios. Quais eram os 3 privilégios que Saul tinha? Primeiro deles, ele iria ser o primeiro rei de Israel. Imagine Deus olhando para ele e dizendo assim: olha, Saul, você vai ser o primeiro. Você vai estrear um trono, que talvez ainda não havia um palácio, não havia ainda um trono feito com peles de animais, com um séquito ali para que ele pudesse levantar o seu cajado. Não, ele ia começar do zero, para construir algo que pudesse representar um templo, um palácio majestoso para Israel. Porque era o que Israel queria. Talvez você está pedindo algo para Deus e você acha que está demorando. É porque você precisa dar o primeiro passo. Quando você der o primeiro passo, não se preocupe, Deus vai fazer o resto, porque foi Ele que te escolheu. Você só precisa colocar a chave na fechadura, porque quem vai colocar a porta diante de você é Deus. Você só precisa colocar o pé na estrada, porque quem vai caminhar com você até o final é Deus. Se você foi chamado por Deus, não hesite em avançar, porque Ele vai na frente. E Saul estava com medo. Eu vou ser o primeiro rei de Israel. Como é que eu vou governar esse povo? Talvez Saul poderia dizer assim: eu vi tantos líderes tribais aqui crescerem. Será que eles vão me obedecer? Será que eles vão me respeitar? E Saul então tinha o privilégio de ser o primeiro rei de Israel. O versículo 2 do capítulo 9 vai dizer que ele possuía qualidades. Quais eram as qualidades que Saul tinha que os outros candidatos não tinham? Ele tinha altura, que era suficiente para representar a nação quando houvesse conflitos de guerra. Ele tinha beleza, porque ele se cuidava. Imagine você, Deus querer
colocar uma pessoa ou alguém que quer estar à frente de uma missão, que quer estar à frente de um trabalho, de uma obra, mas ele não tem aparência porque ele não se cuida, ele não se prepara para aquilo. E Saul tinha todas essas qualidades. Deus dizia: esse é o homem que eu vou colocar para ser o primeiro rei de Israel. O terceiro privilégio que ele tinha é que ele era, além de ser escolhido, ele era também ungido. Pela primeira vez, diante de líderes tribais, um homem foi escolhido para ser rei e ungido por Deus para governar. E aí a gente vai entender aqui os privilégios de Saul. Saul passou por uma análise divina, um processo de seleção. O que encontramos aqui, coloco aqui uma observação, é uma pessoa que tinha tudo para dar certo. Saul tinha tudo para ter sucesso, porém alguns motivos o levaram a fracassar. Quais eram esses motivos? Que nós devemos tomar cuidado e tomar como exemplo para o nosso chamado, porque nós também temos tudo para dar certo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: olha, você tem tudo para dar certo. Você tem tudo para ter sucesso na sua vida. Você tem tudo para crescer. Você tem tudo para prosperar. Mas depende de você. É você que vai escolher o final da sua história. É você que vai escolher aonde você quer terminar a sua história. E aí eu vou olhar aqui dentro desses privilégios de Saul, primeiro rei de Israel. Esse aqui era um momento em que muitos queriam estar nessa posição. Olha, se você se sente um escolhido por Deus, acredite, você não está nessa posição porque você quer. Você não está nessa posição porque você escolheu, não. Deus te escolheu. E fique sabendo de uma coisa: atrás de você existe muita gente que queria estar no seu lugar. Atrás de você existe muita gente que queria fazer o que você está fazendo agora. Atrás de você ficou muita gente que queria ter o que você tem agora. Então glorifique a Deus, porque você é um escolhido de Deus. Nas qualidades de Saul, nós vamos ver que Saul era jovem. Tem muita gente que parece assim, que como eu, que já chega na escala dos 50, diz assim: agora eu vou estudar. Não, agora eu vou me formar, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, agora eu vou tirar minha carteira de motorista. Agora, mas vai tirar a carteira de motorista, agora eu tenho que usar óculos, porque, sabe, já começou a idade de chegar, já não enxergo mais direito. Então, por que não fez quando era jovem? Para muitos, a oportunidade passou, mas para aquele que é escolhido, não tem hora para começar. Talvez para muitos perderam a oportunidade de crescer, mas para aquele que é escolhido, aonde ele colocar o pé, ele vai prosperar. Acredite, o que Deus prometeu para você, pode passar tempo, meses e anos, Deus vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu que a você. Saul era jovem, cheio de ideias, cheio de forças, cheio de capacidade. E além por cima ele era alto, representava uma postura militar, cabeça erguida, conseguia olhar o horizonte, tinha uma visão de águia. Ele tinha capacidade espiritual, onde ele se permitia ser usado por Deus. Ele também, a Bíblia vai dizer que ele tinha um dos dons do Espírito, um fruto do Espírito, que era a mansidão. Não abusava da sua posição de rei. A maior de todas as qualidades, ele era obediente ao seu pai. Se uma pessoa não tem capacidade de obedecer e respeitar os seus pais, como é que vai obedecer e respeitar a Deus? Se uma pessoa não tem capacidade de ajudar os seus pais, como é que quer ajudar a Deus? O que chamou a atenção de Deus na vida de Saul foi a obediência. Dentro dos seus privilégios como escolhido e ungido, nós vamos fazer as duas colocações das palavras para nós entendermos o significado delas. O escolhido
é uma expressão que denota uma separação do meio dos outros. Você entendeu o que Deus disse para você agora? Sabe por que você é escolhido? Porque Deus tirou você do meio dos outros. Os outros que ficaram lá do lado de fora, eles não vão se comparar a você. Aqueles que ficaram lá para trás não vão se comparar com você, porque você é um escolhido. Deus te separou do mundo, Deus te separou das trevas, Deus te separou da condenação. Hoje você tem direito de ser chamado filho de Deus, porque Ele te trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando a Bíblia vai dizer que Saul é ungido, o termo dessa palavra é uma expressão que denota a concessão de autoridade para exercer, para governar, para ocupar oficialmente um cargo. Saul poderia ser escolhido, mas se ele não fosse ungido, ele não teria autorização para governar. Quando Deus te escolheu, Ele te ungiu. Quando Deus te separou, Ele te ungiu. Ele disse: vocês agora vão receber a autoridade para pisar em escorpiões, em serpentes, para repreender os demônios. Se colocar as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará danos algum. Ele está dando para você a autoridade. E tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Você é escolhido, você é ungido por Deus. Mas a Bíblia vai dizer que no decorrer da história majestosa de Saul, Saul cresce como rei, ele prospera como rei, as pessoas começam a obedecê-lo, elas começam a respeitá-lo. É quando ele começa a trilhar por caminhos errados. Ele permite com que coisas venenosas adentram no seu coração. E a Bíblia vai dizer que o coração do homem é o centro de todas as emoções. E ele então vai entrar por caminhos errados. Quais são os erros que Saul vai cometer a partir do capítulo 11 até o capítulo de número 14? O primeiro erro dele é a impaciência. Aquele que era paciente e manso, agora passa a ser impaciente. Ele quer que as coisas aconteçam no seu tempo. O impaciente, ele quer que aconteça tudo na sua hora. Ele não quer mais esperar. Tem muitas pessoas que começam a fracassar nos seus sonhos, nos seus projetos, porque eles estão impacientes. E a impaciência, ela é o maior exemplo de falta de fé. Quando você às vezes começa a passar por um processo de espera, porque Deus prometeu, porque Deus disse para esperar o tempo, e você então ultrapassa o limite da espera, você começa a demonstrar que você está com falta de fé. O nível de fé, se nós fôssemos acreditar e medir assim, esse nível de fé de um paciente, de um impaciente, está começando a decair. E ele começa a entrar em um processo de desespero, porque ele quer que as coisas aconteçam na sua hora. O outro erro de Saul foi a arrogância. Aquele homem manso, que no começo da sua carreira, quando alguns soldados diziam: rei, se você me autorizar, eu vou lá e mato. Ele dizia: não, vamos perdoar ele, vamos dar mais uma chance, vamos dar mais uma oportunidade. Esse rei manso, agora ele se torna arrogante, porque ele sabia que do lado dele havia um profeta, que era Samuel, e ele simplesmente agora ocupa a posição de profeta. Ele já não deixa mais Deus falar. Quem fala agora aqui sou eu. Quem dá a ordem aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. Eu sou o rei. Eu sou a autoridade máxima aqui nesse reino. Todos devem me ouvir. Ele então ocupa essa posição de profeta. Quando o rei ocupa a posição do profeta, ele simplesmente cala o profeta. Simplesmente ele abafa aquilo que Deus quer falar. É quando muitas das vezes
nós vamos nos colocar nessa posição, é quando nós achamos que nós estamos arrebentando, aí a gente já não ouve mais opinião de ninguém. A gente quer que seja feito tudo na nossa hora, a gente quer que seja feito tudo como a gente quer, porque aqui quem manda sou eu, foi Deus que me colocou, e as pessoas começam a entrar por um caminho errado. E o que mais a gente vê nas redes sociais são pessoas que se levantam como profeta e acabam dizendo assim: olha, eu senti no meu coração agora, eu vou falar o que Deus mandou dizer, e Deus não mandou dizer nada, quem está sentindo sou eu vou falar aquilo que eu quero falar. E a Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso, e as pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus, não têm o entendimento da palavra de Deus, se perdem porque acham que foi Deus que falou. E a Bíblia vai dizer que faltou conhecimento no meio do seu povo, e o seu povo se perdeu porque faltou conhecimento. O terceiro erro de Saul como rei foi a ingratidão, porque ele como rei sabia que Deus o escolheu e que Deus o ungiu e lhe deu autoridade para governar. Ele simplesmente agora levanta um monumento para si. Ele começou a se auto-idolatrar, ele começou a se endeusar, e começou a cobrar do povo adoração para si. Quando nós começamos a receber a glória para nós, por aquilo que a gente faz, nós estamos recebendo para nós e para Deus nada. Nós estamos sendo ingratos para Deus. Quando alguém te elogiar por aquilo que você faz, você vai dizer: isso aqui quem faz é Deus. Quando alguém te elogiar por aquilo que você tem, você vai dizer: se eu tenho foi porque Deus que me deu. Se alguém te elogiar por aquilo que você sabe, você vai dizer: se não fosse Deus, eu não saberia nada. Como disse o Salmo de número 103, bendiz ao Senhor a minha alma e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Mas Saul entrou por um caminho errado, e eu vou colocar aqui uma observação, para que nem eu e nem você venhamos trilhar pelos erros de Saul. Eu coloco aqui, olha, Deus, ele vai respeitar a posição de Saul como rei. Deus vai respeitar a posição que você tem. Você pode ser autoridade lá no seu trabalho, você pode ser o mais alto nível de autoridade aonde você chegar. Deus vai respeitar isso. Porém, vírgula, os dias de reinado estão no controle de Deus. Saul só vai ser rei até o dia em que Deus quiser. As pessoas que talvez estão te humilhando por aquilo que você é, eles só vão te humilhar até o dia em que Deus permitir, porque quem tem o controle na mão é Deus. Uma segunda observação aqui, é que quando achamos que pelo que nós somos, podemos ser independentes de Deus, Ele nos tira de onde Ele mesmo nos colocou. Vou repetir. Quando você achar que por aquilo que você é, pelo lugar aonde você chegou, você não depende mais de Deus, quem te colocou lá vai tirar também. Aqui é uma observação, um alerta, para que nenhum de nós venhamos trilhar pelos caminhos errados de Saul, porque senão nós vamos perder tudo aquilo que nós recebemos de Deus. Porque Deus não depende da criatura, é a criatura que depende do Criador. É Ele que dá as ordens, Ele tem na sua mão o controle, Ele tem na sua mão a resposta, Ele tem na sua mão a saída. E aí a gente vem no terceiro ponto da nossa lição, quando diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Olha só, Deus não escolheu Saul para fracassar. Deus não escolheu você para fracassar. Deus não escolheu Saul para viver piores momentos na sua vida, não. Mas nós vamos ver pelos relatos bíblicos que Saul tropeçou nas suas próprias pernas. Não foi ninguém que falou para Saul: Saul, faz isso, isso e isso. Olha, Saul, você tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Saul tropeçou nas suas próprias pernas. Ou seja, tem pessoas que estão se atrapalhando sozinho pelo caminho. Sabe aquele momento em que a pessoa está tão distraída
ou até empolgada, que no meio da sua caminhada ela dá aquela topada, e depois ele volta para dar o pulinho, não dou, porque ele acha que tudo que ele tem é dele, quando na verdade o erro foi dele, não prestou atenção, não viu por onde estava trilhando. E a gente vê aqui na lição a soberania de Deus versus a liberdade do homem. É aqui que começa o conflito. Aqui o apóstolo Paulo vai dizer lá na frente, que nós vamos estudar isso agora, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, é contra as potestades que estão nas regiões celestiais. Então esse conflito entre soberania e liberdade, nós aprendemos que, assim como a soberania divina não vai desprezar a liberdade humana de fazer o que quer, você foi chamado, escolhido para ser livre. Você pode fazer tudo aquilo que você quiser, desde que você tenha a consciência dos resultados. Então Deus, essa soberania divina, ela não vai desprezar a tua liberdade, assim como também a sua liberdade humana não vai impedir de Deus executar a sua vontade. Saul, como rei, ele poderia tomar todas as decisões da sua vida, mas isso não impedia de Deus realizar a sua vontade. Você pode andar por diversos caminhos que você quiser, você pode buscar tudo aquilo que você tem de direito, mas como disse aquela canção que foi entoada agora há pouco, é Deus que tem a última palavra, é Deus que tem a última resposta. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então Saul agora vai estar diante de um desafio, que obedecer é melhor do que sacrificar. Quando Saul constrói um monumento para si, eu entendo que o maior adversário para o nosso sucesso não está do lado de fora. O maior adversário do teu sucesso não é aquele que quer ver o teu fracasso, porque o teu sucesso não depende de quem está torcendo contra você, porque você já nasceu para vencer. Deus já escolheu você para vencer. Deus já trouxe você lá do mundo para cá para você ser feliz, ter sucesso, prosperidade, ter a realização dos seus sonhos, dos seus projetos. Pastor, e aonde é que está o maior adversário do nosso sucesso? Está dentro de nós. O egocentrismo pode levar qualquer um ao fracasso, como levou Saul. E é aqui que nós encontramos um segredo de vitória. Aonde, pastor? Você precisa vencer o eu que está dentro de você. É quando você começa a achar que você chegou aonde chegou porque você mereceu. É quando você acredita que você tem o que você tem hoje foi porque você que lutou por isso. Não. Saul precisava vencer esse eu. Então eu coloco aqui, olha, muito cuidado quando colocar sentimentos no coração como se fosse vontade de Deus. As pessoas parecem assim, não, sabe por que eu estou fazendo isso? Porque eu senti no meu coração. Se você sentiu no seu coração, você não pode atribuir que essa foi a vontade de Deus, porque foi a sua vontade. Nem tudo aquilo que vai estar dando errado na sua vida foi porque Deus te colocou em um quarto escuro, foi você que entrou lá, porque a Bíblia vai dizer que o sábio, ele vê o mal de longe e já se desvia. Então Saul entrou por um caminho enganoso, que foi o sentimento do seu coração. E eu coloco aqui uma observação: o que vale não é o que sentimos, o que vale é o que diz a palavra de Deus. Vou repetir para você: o que vale não é o que nós sentimos, o que vale é o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer que vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar.
A Bíblia vai dizer que assim como a chuva cai do céu para a terra e para lá não volta mais, assim será a minha palavra, que não vai voltar vazia. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Se Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. E eu não preciso dizer que eu estou sentindo isso aqui no meu coração agora, não. Eu estou dizendo porque quem diz é a palavra de Deus. Então obedecer é melhor do que sacrificar. Saul não somente sacrificou a sua vida, mas também sacrificou o reino. Muitas das vezes nós queremos agir por impulsos sentimentais e nós acabamos colocando Jesus na cruz novamente, por causa daquilo que nós sentimos e não por aquilo que diz a palavra de Deus. E Jesus olha para os seus discípulos e diz para eles: sabe por que vocês estão errando? Sabe por que vocês não estão tendo sucesso? É porque vocês não conhecem nem a Escritura e nem o poder de Deus. Nesse nosso terceiro ponto, eu coloco aqui: cuidado com coisas aparentemente boas, elas podem nos levar ao fracasso. Saul imaginou que os elogios, que aumentavam o seu egocentrismo, poderiam lhe levar ao sucesso, mas simplesmente ele entrou por um caminho de fracasso. A obediência ou o sacrifício? Saul trocou a ordem dos fatores. Ele acreditou pelos seus sentimentos que oferecer coisas era melhor do que obedecer. Oferecer coisas no lugar de obedecer é viver de aparência, é querer dizer que é, mas não é. É querer dizer que está, mas não está. Saul, naquele momento, pensava pelos seus sentimentos que Deus ia se agradar dos seus sacrifícios. E Deus não estava preocupado com os seus sacrifícios. Deus não estava preocupado com o cheiro da fumaça do incenso. Deus estava querendo obediência. Quando você se separa para obedecer, essa é a maior demonstração de adoração. E olha só o que é interessante: tem pessoas que executam tão bem as coisas, não por obediência, mas para mostrar que são bons naquilo que fazem. Saul estava mais preocupado em mostrar que ele era um dos melhores reis para Israel, mas ele estava muito longe daquilo que Deus queria que ele fosse. E Deus olha do céu para a terra e vê todo aquele povo e diz: esse povo, eles me louvam da boca para fora, mas o coração está longe. Ele diz: eu quero que vocês rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. As pessoas estavam vivendo de aparência para que as pessoas os julgassem e os classificassem como merecedores de alguma coisa, mas na verdade eles estavam muito longe de Deus. Quando Saul entra nesse caminho de fracasso, quando ele se depara com Samuel, e que ele vai falar com Samuel, e Samuel vai repreender ele, porque agora Saul está completamente longe de Deus. Ele já está insensível para aquilo que Deus quer falar. Ele está insensível ao toque do Espírito de Deus. E quando Samuel vai falar com ele, simplesmente ele rasga a túnica do profeta. Aí é quando Samuel vai falar algo que não sente no seu coração, mas que é Deus falando com ele. E disse: assim como rasgasse a minha túnica, assim será rasgado de ti o teu reino. A pior coisa que existe para alguém que está em um nível elevado de sucesso é quando ele simplesmente desliza, desmorona. É quando ele está acostumado a viver em um nível de vida e agora ele vai ter que voltar a estaca zero, e ainda por cima desprezado por Deus. Aí vai entrar agora em cena algo que Deus já havia falado anteriormente, quando Eli se desviou da presença de Deus: eu vou levantar sacerdote,
eu vou levantar profeta, eu vou levantar pastores, eu vou levantar reis. E Deus chama Samuel e disse: vai na casa de Jessé e unge um dos seus filhos para ser o novo rei de Israel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos estar alertas, porque quando nós acharmos que nós estamos por cima da carne seca, quando o egocentrismo começar a ultrapassar o último fio de cabelo da nossa cabeça, é a hora de entender que um substituto já está preparado por Deus. Quando nós acharmos, ou quando você vê alguém que está se sobrepondo àquilo que ele é, você vai dizer: eu já vi essa história aí. Deus já preparou um substituto. Deus manda Samuel ir na casa de Jessé. E ele disse para Jessé: olha, Deus me mandou vir aqui. Samuel não vai chegar lá e dizer algo que ele está sentindo no coração. Não, sabe, Jessé, eu vim aqui porque eu senti no coração. Não. Deus é enfático nas suas palavras. Ele disse: Deus me mandou vir aqui para ungir um dos teus filhos. Nem Samuel sabia quem era. Samuel nem sabia quantos filhos Jessé tinha. Mas a preocupação de Jessé foi logo apresentar numa escala de ordem decrescente. Pegou logo o mais bonitão, saradão, bombadão, habilitado em flechas. Aí eu fico logo imaginando um desfile, né? Aí vem o primeiro, mostra os músculos, levanta a camisa, mostra aquela divisão lá no CrossFit, né? Aí Deus fala para Samuel: não é esse. Tem mais um? Tem, manda vir um segundo. Aí já vem um segundo já, né? Mostra aqui as coxas, cabelo para trás, no gel. Aí Deus diz para ele: não é esse também. Vem o terceiro, não é esse. Vem o quarto, não é esse. Veio todos. Não tem mais ninguém. Ele disse: tem, mas está lá no quintal, está cuidando das ovelhas. Ah, ele está cuidando das ovelhas? É porque ele é muito obediente. Aí Deus fala no ouvido de Samuel: é esse, manda chamar. Quando vem Davi, totalmente diferente dos seus irmãos. Talvez o próprio profeta disse assim: mas é muito fraquinho, esse aí é muito miudinho. Aí Deus diz: Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Aí eu acrescento as minhas palavras: esse aí é obediente, esse aí é diferenciado, esse aí é escolhido, só está faltando ser ungido. Unge ele agora. Aí Samuel unge Davi. Davi tem na consciência de que ele será o rei. Mas ele disse: mas aí já tem um rei Saul. Então isso quer dizer que não é para agora. Porque aquele que é escolhido por Deus e ungido por Deus, ele sabe a hora de entrar em cena. Ele não vai se precipitar. Ele vai esperar Deus cumprir o que prometeu. E a Bíblia vai dizer aqui, olha, enquanto um estava sendo desqualificado, um estava sendo admitido para a função. Enquanto um estava sendo dispensado, estava passando pela entrevista do RH para ir embora, Deus já estava preparando o substituto. E eu vou entender que Deus já estava preparando o novo escolhido. Uma cena real e ao mesmo tempo simbólica. Quando achamos que tudo depende de nós, Deus se revela como o dono de tudo. Quando nós achamos que tudo depende de Deus, Deus se revela que Ele é o dono de tudo. Aí vem aqui para nós entendermos quem era Davi. Ele era possuidor de qualidades totalmente diferentes que Saul possuía. Quais eram essas diferenças? Saul era alto e Davi era baixo. Saul tinha postura de guerreiro e Davi tinha postura de pastor de ovelha. Não tinha nada a ver com guerra. Enquanto Saul usava escudo e lança, Davi usava uma baladeira. O que Deus não encontrou no exterior de Saul, Deus encontrou dentro de Davi.
Olha só, o que Saul não tinha nas suas aparências, Deus encontrou em Davi. Quando alguém olhar para você e dizer que você não tem nada a ver, a sua resposta é única. Quando alguém disser assim, olha, você não tem nada a ver, você vai dizer, então eu estou no caminho certo, porque Deus não olha o exterior, Deus olha o interior. Você está olhando a minha aparência física, Deus está olhando a minha estrutura espiritual. Você está olhando aquilo que você está vendo, mas Deus está vendo aquilo que você não vê. Então eu estou no caminho certo. Dentro dessas qualidades que Deus encontrou em Davi, uma delas que chamou a atenção de Deus, que Davi era um homem segundo o seu coração. Olha só onde é que entra um sentimento. O sentimento de Deus. Deus olhou para Davi e disse, esse aí é segundo o meu coração. Eu queria que todos os homens fossem assim. Como? Pessoas que possuem sentimentos sinceros. Quando Davi estava ali no processo de unção, ele não estava porque ele queria, ele estava porque ele foi escolhido, ele foi separado. Segundo, ele era um desconhecido. Saul era filho de gente importante. Saul era filho de gente grande, que já vinha de linhagem de líderes tribais. E Davi não. Davi era filho de um camponês, criador de ovelhas. Davi vai fazer o nome, Deus vai fazer o nome de Davi ecoar no universo. Deus vai fazer o nome de Davi ecoar. Olha só, Bartimeu agora muitos anos depois, quando ouve os passos de uma multidão e pergunta quem está passando, e alguém diz, é Jesus, a primeira coisa que ele clama é dizendo, Jesus, filho de Davi. Olha só, Davi era um poeta e músico. Isso chamou a atenção de Deus, porque um poeta e um músico é alguém que cria, é alguém que compõe e expressa com amor. A Bíblia vai dizer que Davi era alguém que tinha um sentimento tão sincero e honesto, que quando um espírito mau se apossava do rei, nenhum dos homens grandes da guarda do rei conseguia expulsar os demônios, mas mandava chamar Davi, que com a sua harpa louvava ao Senhor, e o espírito mau saía. Sabe o que a teoria da música diz? Que a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma, mediante o som. E Davi, nada mais, nada menos, ele louvava o Senhor com a sua harpa, dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, refrigera minha alma, guia-me pelas águas tranquilas. E quando ele começava a louvar o Senhor, a Bíblia vai dizer, o espírito mau saía da vida do rei. Quando as pessoas acharem que você é um desconhecido, e quando eles verem o que Deus vai fazer através de você, eles vão começar a ver o teu valor. Eles vão esquecer os grandes para chamar os pequenos. Deus vai fazer o nome de Davi ecoar no universo. Mas agora vai estar um conflito, porque quando Davi vai levar o lanche para os seus irmãos que estavam no campo de batalha, vai surgir em cena o maior dos desafios, que era o gigante Golias, que aqui é um símbolo real, e também aqui para simbolizar as nossas lutas, que muitas das vezes você não precisa ter um gigante de 3 metros de altura na sua frente, para tentar impedir a sua caminhada. Às vezes você só precisa ter um problema, uma dificuldade, ou até mesmo o egocentrismo que esteja dentro de você. Então Golias era um representante do ego de Saul. Olha só, um gigante. Saul não conseguiu vencer o seu gigante. Com toda aquela estrutura física que Saul tinha, ele não conseguiu ir para o campo de batalha. Por quê? Porque ele só confiava em si. E a Bíblia vai dizer que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor.
Quando nós confiamos no Senhor, nós acreditamos que Ele é o general de guerra. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós somos pacientes e temos fé suficiente, nós acreditamos que Deus vai na frente. Segundo, o gigante Golias era um representante filisteu. Golias representava o maior inimigo interno de Saul, que ele não conseguia vencer o gigante que estava dentro dele. Terceiro, o gigante Golias era um símbolo. A aparência de Golias representava o monumento levantado por Saul. Saul levantou um monumento, mas quando ele está diante de um monumento de quase 3 metros de altura, ele simplesmente se acovardou. Por quê, pastor? Porque o Espírito de Deus não estava mais nele. Mas agora vem entrando em cena um garoto que foi escolhido, foi separado e foi ungido, Davi. Quando ele passa e ouve as ameaças do adversário da nação, ele vai buscar informação, e quando ele sabe, ele se candidata. Porque ele já tinha a experiência de que Deus já havia lhe dado vitórias, que ele já havia derrotado um gigante, ele já havia derrotado um urso, ele já havia derrotado um leão. Então ele disse: esse homem aí também não será páreo, porque Deus vai colocar ele aqui nas minhas mãos. Davi sabia que não era ele, porque talvez se Davi se olhasse no espelho, ele dizia: eu não tenho condição de vencer esse gigante, mas o Deus que eu sirvo vai me dar vitória. Talvez Saul acreditava no gigante que estava dentro dele. Então eu digo que o seu maior adversário não está fora, o seu maior adversário está dentro. Então o segredo da sua vitória não está do lado de fora, o segredo da sua vitória está dentro de você, porque o que está dentro de você é muito maior do que aquele que está lá do lado de fora. E a Bíblia vai dizer que as guerras internas não serão derrotadas do lado de fora. As guerras não serão derrotadas do lado de fora. As guerras serão vencidas do lado de dentro. Através do que, pastor? Primeiro, comunhão com Deus. A comunhão com Deus. Ninguém vai vencer batalhas se não tiver intimidade com Deus. Porque nos momentos mais difíceis, a única solução é clamar a Deus. Segundo, confiar no poder de Deus. Ninguém vai vencer batalhas pelas suas próprias forças. Todas as batalhas serão vencidas por Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Terceiro, a ousadia. Ninguém vai vencer batalhas se não tiver coragem. E Saul nesse momento não tinha coragem, e Davi nesse momento estava cheio de coragem. Eu começo a entender que o segredo da nossa vitória está em depender de Deus. Para fechar esse assunto, eu coloco que o nosso destino final depende das nossas escolhas. O seu destino final depende daquilo que você quer. A realização do teu sonho, de alcançar o teu objetivo, depende daquilo que você quer. Aonde você quer chegar? Primeira observação: ou nós confiamos naquilo que nós somos capazes de fazer, para que vejam quem somos, ou confiamos e dependemos de Deus, e Ele nos fará vencedor. Terceiro, se colocarmos a nossa confiança em Deus, não haverá gigantes que venham nos intimidar. Se você colocar a sua confiança em Deus, não haverá problemas que você não vai vencer. Se você colocar a sua confiança em Deus, não haverá portas que não possam se abrir. Se você colocar a sua confiança em Deus, não haverá lugares escuros que não possam ser iluminados. Aonde você chegar, as pessoas vão olhar e vão dizer: você tem cara de vencedor. Olha, você tem cara de quem está feliz. Olha, você está com cara de que já realizou o seu sonho. E você vai dizer: por quê?
porque a minha confiança está em Deus. Fique de pé comigo nessa noite. Que essas duas lições, elas possam servir de receita para as grandes vitórias da sua vida. Eu não sei o tamanho da luta, o gigante que está tentando te intimidar, mas uma coisa eu sei te dizer, que o Deus que te escolheu é bem maior e mais forte do que esse gigante que quer fazer você parar. O Deus que você serve é bem maior do que esse gigante que quer fazer você retroceder. O Deus que você serve é bem maior do que esse gigante que quer fazer você desistir dos seus sonhos. E Deus está dizendo, assim como eu fui com Davi, eu vou ser com você também. Tudo depende de você. É você que escolhe o que você quer. É você que escolhe o caminho que você quer trilhar. Ou você vai seguir os exemplos fracassosos de Saul, ou você vai seguir os exemplos vitoriosos de Davi. O que você quer para a sua vida? Então peça para Ele nessa noite e diga para Ele: Senhor, eu cheguei aqui porque eu quero sair daqui com cara de vencedor. Você vai sair daqui e você vai enfrentar um problema lá na frente, e você vai dizer para esse gigante: você vem contra mim com lanças, com espada, mas eu vou contra ti em o nome do Senhor. Você vem contra mim com palavras que vem querer me intimidar, mas eu vou contra você em o nome do Senhor. Quando o diabo tentou derrotar Jesus, intimidar Jesus lá no monte da tentação, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus sabia que podia transformar as pedras em pães, mas Jesus não precisava mostrar para ninguém quem Ele era. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás tenta dar para Jesus o que todo homem quer: sucesso, prosperidade, riquezas, domínios. Disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: o Senhor vai dar ordens aos seus anjos ao teu respeito. Tem muita gente tropeçando nas suas próprias pernas, porque o diabo está usando a própria Bíblia para te enganar. Mas se você é um escolhido, ungido, separado por Deus, você vai dizer: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Você não precisa mostrar para ninguém o que você é. Deixa que eles percebam a quem você é. E depois Satanás ainda quer roubar o direito de adoração e diz: se tu és o Filho de Deus, só precisa fazer uma coisa: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus, como um homem, Ele olha para Satanás e libera uma palavra de autoridade, porque aquele que é ungido, ele tem autoridade. Aquele que é ungido, ele tem autonomia. E Jesus repreende Satanás dizendo: sai-te daqui, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Você não precisa fazer mais nada, você só precisa obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos adorar a Deus. Feche seus olhos e adore a Deus nessa noite. Adore a Deus por aquilo que você é, por aquilo que você pode.
por aquilo que você tem, porque tudo isso provém de Deus para você. Você é um escolhido. É Deus quem abre a porta pra você, faz o seu milagre acontecer. Quando recursos você já não tem, é Deus quem faz, é Deus quem faz. E quando a esperança acabar e a medicina te desenganar, do alto vem o sim e o amém. É Deus quem faz, é Deus quem faz, somente Deus. O socorro virá do alto, não perca a fé, Deus está do teu lado, nunca te deixou e não te deixará. A última palavra é Deus que vai determinar. É Deus quem abre a porta pra você e faz o seu milagre acontecer. Quando recursos você já não tem, é Deus quem faz, é Deus quem faz. E quando a esperança acabar e a medicina te desenganar, do alto vem o sim e o amém. É Deus quem faz, é Deus quem A última palavra é dele, a última palavra é dele. Só ele tem todo o poder. A última palavra é dele, a última palavra é dele, a última palavra é dele. Declare isso nessa noite. A última Só ele palavra tem vem de todo o Deus. poder. A última palavra é do Senhor. Firme nele. A última palavra é dele. Só ele tem todo o poder. Só o nosso Deus. A última palavra é dele. Esse é o nosso Deus. A última palavra. A partir de hoje, não aceite mais nenhuma palavra negativa. A partir de hoje, não permita que nenhuma palavra negativa surta efeito na sua vida. Porque você nasceu para vencer. Você nasceu para dar certo. Por isso, nessa noite, eu quero orar junto com você nessa noite. E entenda que obedecer é melhor do que sacrificar. Se algo que você for fazer para Deus não lhe custar nada, não faça. Porque o que Deus quer de você é a sua obediência. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão no seu coração. E peça para Deus tirar tudo aquilo que não vem do coração de Deus. Que você possa receber as melhores qualidades. E você vai dizer: Senhor, coloca no meu coração as melhores qualidades. Porque eu quero ser um escolhido. Eu quero ser ungido para ocupar os melhores lugares que o Senhor já reservou para mim. Deus já reservou para você
os melhores lugares. Você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Você vai ser o que Deus quer que você seja. Você vai falar o que Deus quer que você fale, porque Deus quer usar você. Pai querido, obrigado, Senhor, nessa noite, por alimentar a nossa alma com a Tua palavra, para que nós venhamos vencer todos os gigantes que estejam diante de nós, querendo nos intimidar, querendo fazer a gente parar, querer fazer a gente desistir. Mas nós não vamos desistir, porque o Senhor vai na frente, porque o Senhor já garantiu a vitória, porque o Senhor já foi na frente com a palavra final. Nós não vamos decidir nada, quem vai decidir é o Senhor por nós. Pai, esse homem e essa mulher que chegou aqui nessa noite, Pai, que eles possam sair daqui renovados, fortalecidos, certos de que a vitória está garantida e que nada vai atrapalhar o sucesso, nada vai atrapalhar a realização, porque a última palavra vem de Ti, a última palavra vem de Ti. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do eterno, soberano Espírito Santo, seja com você, vencedor, seja com você, vencedora, seja com você, homem vitorioso, seja com você, mulher vitoriosa, seja com a sua casa, com a sua família, e aonde você colocar as suas mãos, o Senhor vai fazer prosperar, porque você é escolhido, separado e ungido para vencer. Deus abençoe você. Deus lhe dê uma noite de paz, uma noite de bênção, uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, abrace 2, 3 pessoas e declare a vitória na sua vida. Socorro virá do